Sexta-feira, dia 24 de junho de 2022. Aliás, hoje é dia de São João Batista, João Batista, Opa, aquele que batizou Jesus no Rio Jordão. Batista era um cara especial. Batista era um ser de bastante luz, que trouxe o entendimento da chegada de Jesus, da vinda de Jesus, preparou lá todo o território para Jesus fazer o trabalho dele, fez o palco para Jesus atuar. Era um cara bastante especial. Então, hoje aqui eu rendo minhas homenagens eternas e desejo que, onde quer que ele esteja, que ele seja imensamente feliz, Senhor João Batista. amém. São João Batista. João Batista. Então, nós estamos fazendo um bate-papo no dia de João, dia 24 de junho. Hoje tem festa junina para todo canto, hoje tem alegria, hoje tem quintão. Sim. Para quem curte a festa junina, hoje é um dia especial, né? E para quem curte os seres que pisaram na terra, que deixaram uma mensagem maravilhosa, também é um dia especial, dia de João Batista. Saudações a São João Batista. Seja imensamente feliz. Como você disse, André, é um dia muito especial, né? Eu também sou católico, né? Então acho que não poderíamos. Essa é a minha primeira live, então é um prazer fazer com vocês, né? E acaba que é um dia que acho que escolhido mesmo, né? Igual você falou, um dia festivo e de muita alegria aqui para a gente também. Nós estamos numa região aqui que acaba que nós estamos iniciando também a Romaria de Trindade nesse período, né? Então, não sei se você conhece, então acaba que foi um dia especial para a gente fazer esse bate-papo aqui com todos que estão chegando aqui, né? Você falou em Trindade. Trindade tem a ver com as coisas superiores, né? Sim. Trindade, né? Deus Pai, Deus Mãe, Deus Filho, Jesus, Maria, José, Abraão, Isaac, Jacó, Buda, Krishna, Vishnu. Você tem aí todas as trindades que vieram aqui, colocaram seus pés aqui, deixaram uma mensagem incrível. Sim. Né? Puxa, é um dia especial. Estou conversando com um doutor. Ele é doutor em produção vegetal. Ricardo, esse título de doutor, é claro que esses títulos que a gente vai conquistando ao longo da vida são coisas efêmeras, só diz do conhecimento que a gente buscou, e aí alguém aferiu que você encontrou aquele conhecimento e foi na prática. É muito legal falar com pessoas que estudaram e que tem essa coisa da prática, né? Não fica só na teoria, e a prática, na verdade, é o que é mais válido. Né? É como se você lesse um livro e colocasse ele em prática, ou se você lesse um livro, fechasse ele, colocasse ele lá na prateleira e nunca mais falasse sobre isso, o que não é seu caso. Você é professor universitário, dá aula, né? Ajuda a instruir as pessoas aí que buscam conhecimento, e o conhecimento da natureza para mim, né, filosoficamente falando, sem entrar no mundo filosófico, porque senão a gente vai perder um tempo desnecessário aqui, mas quando você mergulha nas coisas da natureza, você está mergulhando nas coisas do Criador. Sim. O Criador, na minha vista, na forma de eu enxergar, ele se expressa na natureza. A segunda pessoa da criação, para mim, ela está na natureza, está na obra da natureza, onde tudo, absolutamente tudo, obedece a um propósito, tem um porquê. E para nós, seres humanos, que estamos aqui na superfície do planeta Terra, que vivemos da natureza, né? E a natureza, como eu digo sempre aqui, a natureza é de todos, pois a todos tudo dá. Né? Quando você pega uma pessoa que estuda isso, aí você fala assim, pô, esse cara, ele tem uma conexão com coisas mais elevadas. Esse cara mergulhou num estudo para poder entender um ecossistema, uma dinâmica, uma biodinâmica, né? E aí daqui a pouco nós vamos falar sobre o bioinsumo, que eu sei que é uma área que você domina. Eu quero explorar o teu conhecimento das hortas urbanas, quero as dicas para o inverno, quero trocar essa ideia com você de uma forma absolutamente leve, para que as pessoas que estão nos assistindo ao vivo e para que aquelas que vão assistir na hora, no momento certo, para que elas possam ressignificar alguma coisa no dia a dia delas, para que elas possam ganhar uma cultura, ganhar um aprendizado, então que você seja um instrumento de coisas legais, para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, quem tiver dúvida, quem tiver vontade de perguntar, fica à vontade, o Ricardo está aqui para isso, e é essa a intenção desse bate-papo, que a gente tenha uma coisa leve, suave, para que as informações possam fazer base para uma boa decisão, para que as pessoas tomem decisões mais conscientes, mais sábias, e o nosso planeta
gradual e constantemente vá fazendo as mudanças necessárias para que a gente tenha mais paz, mais harmonia, mais alegria e, no final, mais felicidade. Sim. Muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer enorme ter esse bate-papo com você. Fica à vontade e eu vou começar perguntando, cara, como é que você chegou nesse caminho? Desde criança era teu sonho, como é que você como é que você se formou doutor? Obrigado, primeiro, pelo convite de vocês, né? Igual eu falo com todos aqui, hoje é um prazer muito grande por estar fazendo essa primeira live aqui, então, e com pessoas tão especiais que têm esse propósito, essa plataforma diferenciada, e acaba que para a gente, né, Ricardo, e também hoje eu faço parte de um projeto Cerrado Vivo, que é o nosso viveiro aqui em Goiânia, nós estamos aqui em Goiânia, então eu queria só agradecer por esse convite e vamos lá, vamos respondendo aí, né, esse primeiro questionamento. Eu tenho uma paixão muito grande pela agricultura e ela nasceu desde criança, né? Meu pai, se vocês verem lá no Instagram, a primeira foto está lá do meu pai. Meu pai era diretor de um colégio estadual em Minas Gerais, em Tuiutaba, Minas Gerais. Então, nesse colégio, acho que meu pai ele foi o primeiro assim, agricultor urbano que eu conheci e não tinha domínio nenhum, assim, tinha uma vivência, uma prática. E nesse colégio tinha uma disciplina, André, que era práticas agrícolas, que chamava práticas agrícolas. Essa disciplina ela mudou a minha vida, porque nós estamos acostumados, principalmente em Minas, igual eu vim lá do interior de Minas Gerais, de áreas agrícolas. E acaba, como é que então ia fazer agricultura sem ter fazenda, sem ter terra, né? Então, meu pai tinha esse colégio, nesse colégio tinha compostagem, tinha produção de hortaliças, tinha produção de arroz. E então, eu cresci nesse universo. E tinha uns professores lá que trabalhavam, então, com essa parte de compostagem. Eu comecei, então, a vivenciar aquilo dali. Eu acho que eu não teria outro curso para fazer, né? A minha mãe também sempre gostou de plantas, sempre fazia um suco verde para a gente. Ela fazia uma mistureba na época e não sabia de nada, sabe? Era tudo assim de forma muito intuitiva, muito empírica, né? Então, aquilo eu fui crescendo nesse ambiente. Eu falo que a minha mãe foi a primeira pessoa orgânica da minha vida, sem entender ali de agricultura orgânica, sem ter lido. Eu falo de 73, eu nasci em 75, meu pai começou a ser diretor em 73, né? Hoje eu estou com 46 anos. Então, eu nasci nesse ambiente, né, agrícola, e não tinha jeito, então, de não ser, de sair dessa área. Então, eu tenho, assim, essa paixão muito grande pelas plantas, pela agricultura, e tudo isso veio dos meus pais, sabe? Do meu pai nesse colégio, que foi, assim, um diferencial para mim, porque tinha a parte pedagógica e a parte agrícola, né? Então, justamente, eu acabo, então, cresci nesse meio. De Tuiutaba, eu comecei, só para você ter uma ideia, já vamos entrando, qualquer coisa você vai me cortando aí, vai fazendo uns questionamentos aí, tá? Pode ficar tranquilo. Mas lá em Tuiutaba, então eu comecei nesse colégio e eu toda a vida também gostei da parte empreendedora, né? A parte empreendedora. E lá, então, em 1996, eu comecei a fazer agronomia numa faculdade particular, né? Hoje é a Universidade Estadual de Minas Gerais. E em 96, 97 eu comecei. E para você ter uma ideia, nesse período eu tinha uma granja de codornas. E gerava muitos insumos. Primeiro, eu sempre fui muito questionador com esses resíduos que sobravam, sabe? E eu falava, o que eu posso fazer com isso daqui? Tanto esterco, eu jogava tudo aquilo fora. Né? Isso em 97, para você ter uma ideia. Então, nessa época, eu comecei com essa granja que gerava muitos resíduos. Eu nem sonhava ainda, antes disso, de fazer agronomia. E começava, então, com essa inquietação. Foi a partir desse período, de 96, que eu comecei então, a trabalhar, para você ter uma ideia, com a produção de humus de minhoca. Então, como que surgiu essa ideia? Tudo começou, né, em Tuiutaba, com meu pai lá, trabalhando com as plantas, com a minha mãe, de forma muito intuitiva, que ia nos catequizando, sabe? Então, eu comecei lá em Minas, a partir daí fui fazer agronomia, né? Comecei em 96, era uma faculdade particular. Depois eu vim para Goiânia, em 2002. Como era particular, não tive condições financeiras de pagar essa faculdade. Eu só tinha condições, então, de fazer uma faculdade se fosse pública, na época, né? Eu estou falando, então, depois de 2002. Eu parei esse curso e entrei aqui na Universidade Federal de Goiás. Então, comecei a fazer agronomia aqui na Universidade Federal de Goiás em 2002. Aqui eu fiz mestrado e aqui eu fiz doutorado. Mas é igual você falou, sempre fui esse professor que gostei de... muito prático.
tá? Muito prático, né? Aqui tem vários alunos nossos que trabalham, que estão conosco aqui, e sabe que, assim, eu acho que, assim, o André, para a gente desenvolver bons trabalhos na universidade, a prática é fundamental. Porque senão eu não sei o que está acontecendo, que essas angústias que vão acontecendo com o agricultor, sabe? Aí ficam aqueles trabalhos que às vezes a gente vai ficando distante, né, das necessidades do agricultor. Mas você falou uma coisa que a tua vida já mostra, né? Você começou primeiro com a prática, para ir depois chegar na teoria. Aí você conta um pedaço da sua história familiar, você vê que essa questão intuitiva, a sua mãe trazer essas questões naturais, que está dentro. O ser humano, no meu modo de ver, Ricardo, ele quanto mais natural ele for, mais saudável ele vai ser. Quanto mais normal ele for, mais atendendo a um propósito social que nem sempre é natural ele vai ser. Então, a diferença entre o normal e o natural ela é gigantesca. Uhum. E aqui nós estamos num mundo que é uma escola viva, Sim. né? Uma escola viva de experiência, de aprendizado. Então, se você não tiver prática na sua escola, prática no seu estudo, não tem nada. Você se torna simplesmente um teórico, e esse teórico, a teoria sem a prática, nem sei onde dá. Sim. Então, é interessante esse caminho que você trilhou, né, desde pequeno, na escola onde seu pai dirigia, a sua mãe intuitivamente trazendo aquele suco verde para vocês, e tudo isso vai buscando essa ancestralidade que a gente carrega. E isso é que é importante. É claro que a ciência, é óbvio que a ciência é importante, porque ela faz um casamento, né, entre a sua filosofia, né, entre a ciência, e aí também, se tiver um pouco de arte, para explicitar tudo isso, para poder demonstrar tudo isso, uma música, por exemplo, que canta a natureza, uma peça que fala sobre as coisas da natureza, um filme que mostra questões naturais. Então, você tem a filosofia, a ciência, a arte, tudo isso colaborando dentro de um mundo que é uma escola Sim. viva para que a gente possa aprender. Ninguém fica aqui sem resposta. O homem do campo, ele sente o cheiro da chuva, ele sente o cheiro do tempo, né? E é uma coisa sentida, ele sente. É muito mais do que o fulano é meteorologista, trabalha com a ciência da temperatura, com a ciência do clima. Aí ele vai lá, ele estuda. É como, por exemplo, a diferença entre um astrônomo e um astrólogo. O astrólogo ele estuda a função, o que aquele astro reverbera como energia e os resultados daquilo. Já o astrônomo ele vai entender da mecânica do astro. Ou seja, tudo, na verdade, é um grande complemento. Sim. Eu fiz alguns cursos, por exemplo, de agrofloresta, de cursos de manejo orgânico, e foi interessante, porque a minha formação é diferente, a minha formação é jurídica. Eu me formei em direito, mas me encantei pelo mundo das coisas naturais, me encantei pelo mundo do mundo orgânico, né, do alimento limpo, e aí fui fazer curso, fui atrás tal. E levei comigo uma pessoa que trabalha na minha propriedade, que é um caboclo. E você precisa ver a maravilha. E ele era um cara que até então não plantava de forma orgânica, plantava de forma convencional, porque para alguns é muito mais simples, né? Põe aquele produtozinho lá, aquele produto ou mata ou faz crescer, e aquela química ajuda a desenvolver o alimento, segundo a visão de quem ainda usa, e aí é muito mais fácil por um lado. E eu levei esse caboclo para fazer esse curso. Agora, você precisa ver a diferença desse cara nesse curso para qualquer outro técnico. Por quê? Porque ele tinha a prática do dia a dia, né? Ele tinha a vivência na raça do dia a dia. E aquilo promovia uma diferença brutal no aprendizado. Porque quando a pessoa vinha com uma assertiva, uma frase, ele tinha todo um cabedal de experiência, não para contestar, mas para entender, e as perguntas dele eram muito mais assertivas, porque elas tinham a prática, do que um teórico. Porque às vezes o teórico, quando não está na prática, eu lembro que na mesma faculdade, na faculdade que eu fiz, eu tinha um professor que dizia o seguinte, ele falava assim, o ano mais difícil é o sexto ano. Direitos são feitos em 5 anos. Ele falava assim, o sexto ano, que é quando você vai estar sozinho e vai ter que praticar sozinho, sem auxílio de um professor e tudo mais.
Então, a prática, na verdade, a prática leva à perfeição, Sim, né? Então, é muito legal essa tua história, é muito bacana ver essa sua origem, porque depois que você põe na prática, você vai querer mergulhar mais o fundo. É como se, no meu modo de ver, é como se fosse uma piscina, sim, né? Você mergulha na piscina, você mergulha no conhecimento e chega uma hora que você aprende a nadar debaixo d'água e aí o seu barato é raspar lá a barriga de baixo, lá no fundão, é ir nas profundezas da piscina, olhar lá para cima e tal. E é legal, porque o conhecimento é isso, né? É como a gente quando olha, por exemplo, para um iceberg. Você vê a ponta dele, mas a parte de baixo é infinitamente maior. sim, Então, quando você mergulha no estudo, aprofunda, e através das práticas, sem dúvida nenhuma que esse conhecimento se multiplica, ele fica muito mais coerente, né, para a gente. Então, eu acho muito legal essa sua trajetória, sensacional ter esse rastro familiar, né? A família da gente é uma coisa muito importante, especial. porque além da base, ela, se você deixar e tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, aquela família para você faz um sentido e te dá um trilho, né? Então essa coisa empírica, essa coisa natural que você falou da sua mãe, nada mais é do que a ancestralidade dela falando. O nosso corpo tem memória, essa memória genética nossa repete coisas dos nossos antepassados que a gente nem sonha, que a gente nunca conheceu. Mas a genética ela tem essa maravilha, né, de reproduzir. Infelizmente, ela reproduz coisas ruins também, mas estamos aqui a gente para lapidar tudo isso. Mas a maravilha da genética, da ancestralidade, é poder trazer coisas boas de gente que já passou por aqui. E a gente falou agora, no começo, né, desse dia especial, João Batista, João por exemplo, Batista, São João largou um Batista. ensinamento bacana, largou uma história profunda, e quem quiser seguir essa trilha vai seguir. Sim, E aí já não tem mais, para mim, já não tem mais nada a ver com religião. A verdade em si, ela fala muito mais do que uma religião. uhum. Né? Existem verdades no budismo, existem verdades no islamismo, existe verdades na Igreja Universal, existe verdade no cristianismo, Sim, existe verdade no esoterismo, existe verdade no judaísmo, existe verdade em tudo. uhum. Sábio é o homem que consegue conciliar essas verdades e pôr na prática. Né? Sim, Então, cara, eu dei uma viajada aqui, mas eu queria falar um pouco sobre os insumos. certo, Você fala de bioinsumos. certo. E aí, às vezes eu brinco, né? Que quem é da terra mesmo é a minhoca. Uhum. E se tem um cara que entende de minhoca aqui, é você. Eu queria que você falasse um pouco do bioinsumo. Eu vou te dar deixa. Você agora há pouco falou assim para mim, André, eu jogava aquele monte de coisa fora, tal, e aquela coisa começou a me intrigar. Bom, pega desse ponto, desse ponto onde você se intrigou e mergulhou para entender os insumos. E daqui a pouco nós vamos falar da reunião do mapa, do Conselho Nacional de Agronomia. Nós vamos explorar um pouco isso. E ó, não esquece, eu quero que você dê dicas para o pessoal que está assistindo aqui para fazer horta urbana, para falar de hortaliça, para falar dos cultivos de coisas que a gente pode fazer agora no inverno. Então vamos lá, pega esse gancho que eu te dei aí, de quando você ficou intrigado e foi entender mais dos insumos. Sim, Vamos daí, vai. beleza, André, mas é isso aí mesmo, acho que você pontuou, vem tudo isso aí dessa formação e dessa vontade. E sempre também por ter um pai professor que também me auxiliou a amar os livros, tá? Então, associei tanto essa prática como a teoria. Eu deixo claro aqui, por ser, o pessoal fala mestre, doutor, eu sempre fui igual nós falamos, muito prático e eu não fui aquele intelectual. Eu sempre, mas assim, em cima às vezes das minhas deficiências e limitações, eu sempre fui buscando, sabe? Fui buscando muito conhecimento. E então, por isso que eu acho que é fundamental. Estou aqui com uma série de livros aqui, ó, que eu acho que vou usando para nortear esses meus estudos práticos. Mas é igual você falou, vamos falar às vezes assim, dessas coisas que o pessoal quer escutar. Então, olha só, aí em 96 eu comecei com essa inquietação por acidente, assim, eu falo porque eu fazia então agronomia em Minas Gerais e eu comecei então a fazer um curso de produção de humus de minhoca. Porque na época em Tiltaba tinha todos os cursos que estavam na época, pensa em 97, o que estava no auge? Plantio direto, piscicultura. E eu fiquei sem dinheiro em Tiltaba para fazer todos esses cursos que eram os prioritários. E aí o que sobrou para mim assim? Igual eu falo, estamos nos dias muito divinos, somente produção de humus de minhoca, porque ninguém quis fazer.
E eu peguei e falei, puxa, mas sobrou somente produção de humus de minhoca, 96 eu tô falando, né? Então, de repente, fiz esse curso de humus de minhoca que mudou a minha vida completamente. Então, acho que Deus dá uns nortes pra gente, assim, igual eu te falo, sem a gente esperar. Então, a partir de 96, comecei a trabalhar com humus de minhoca até hoje. E fiz meu mestrado, então, com verme e compostagem, né? A gente fala verme e compostagem, seria a técnica da produção de humus de minhoca. Então, comecei com isso em 96. Depois, aí vim para Goiânia, e até uma etapa também que foi fundamental, que foi em 2006 eu participei de um projeto chamado Projeto de Desenvolvimento Agroecológico no entorno de Goiânia. Então, começamos então, a produzir tomate orgânico em cima de um projeto. E quem que veio, então, fazer ministrar um curso, eu não sei se vocês conhecem, é o Juca. O Juca, hoje, ele é o gestor de projeto lá de planejamento, gestão. Conheci o Juca. Então, lá do Grupo Rizoma, né? Do Grupo Rizoma Agro. Então, eu tive a oportunidade de morar 3 meses na fazenda do Juca. Foi um período espetacular. Legal. De muito. O Juca ainda era Fruto do Sol, né? Na época, a empresa dele chamava-se Fruto do Sol. E então, passei 3 meses com o Juca assim, me questionando assim, absurdamente, né? Com todo, eu acho que é uma das pessoas que mais entende agricultura orgânica hoje, assim, do país. Então, o Juca me questionando, eu peguei e falei, olha, é isso que eu quero para minha vida, trabalhar com agricultura orgânica. Então, foi um divisor de água esse estágio, esse período que eu passei 3 meses lá em Borborema, aí perto de vocês, perto de Itápolis, né? Em São Paulo, trabalhando com o Juca. Então, aí acaba que eu cheguei em 2007, abri uma empresa também, e esse questionamento com relação ao que você fez? Eu sempre, então, trabalhando com humus de minhoca, e na agricultura orgânica, hoje nós temos uma grande dificuldade em produção, principalmente dessa parte dos bioinsumos, com relação aos fertilizantes. Agora que nós estamos aí com essa onda de remineralizadores, com toda essa crise que nós estamos tendo aí dos fertilizantes, entrando, então, com relação a essa prática. Eu fiz, então, meu mestrado, iniciei meu mestrado em 2011 com a vermicompostagem, com a produção de humus de minhoca, para a gente avaliar fontes de fósforo que poderiam ser solúveis, disponíveis para as plantas, utilizando as minhocas. Por quê? As minhocas, elas têm, igual você falou, né? Elas têm uma capacidade de mecânica muito grande, só para o pessoal começar a entender. Como é que elas fazem? Elas pegam a matéria orgânica, o resíduo que a gente coloca, principalmente que elas adoram, o esterco de vaca, elas trabalham ele mecanicamente, elas comem ele e deixam esse resíduo pronto para fungos e bactérias. Então a minhoca ela tem um papel mais de degradação dessa matéria orgânica. Ela consome aquilo ali e deixa pronto para fungos e bactérias. Até hoje ninguém sabe o porquê que esse é um dos fertilizantes mais ricos que nós temos. Nós não sabemos ainda explicar o que possui ali no humus de minhoca, que ele é riquíssimo, ele é perfeito praticamente. Eu posso falar que ele é um fertilizante perfeito. Uma deixa que eu deixo para quem está lendo aqui, que até um ponto interessante, pouquíssimos estudos feitos no Brasil. Onde que estava a literatura que eu ia buscar? Nos Estados Unidos, na Índia. Aqui nós associamos essa parte da produção de humus de minhoca como algo muito artesanal, sabe? E lá, quando você chega nos Estados Unidos, nós temos empresas gigantescas hoje já produzindo. Aqui, nós não, até aqui na América Latina, na Bolívia e na Venezuela, pessoas trabalhando com humus de minhoca de uma forma muito intensa, sabe? E nós aqui ainda, eu falo que nós estamos começando esse processo. Então, o humus de minhoca, ele pode ser produzido por qualquer pessoa em casa, sabe? Quando eu quero uma escala maior, o melhor adubo que eu tenho, o insumo que eu tenho, seria o esterco de gado. O esterco de gado. Esterco de gado, por quê? Ele tem ali a parte nutricional e é o alimento preferido das minhocas. Hoje, o que a gente trabalha no nosso projeto? Igual eu falei, a gente já passou então para o projeto aqui do Viveiro. Nós trabalhamos então com humus de minhoca, reaproveitando resíduos domiciliares também. O que eu faço, André? Eu pego então o esterco de gado como base, tá? Eu coloco o esterco de gado. Uma das dúvidas que o pessoal tem, o esterco de gado precisa estar curtido. É muito interessante. Se o esterco de gado for do dia, que a vaca fez ali no dia, ele não precisa estar curtido. A minhoca adora aquele material do dia. Agora, se for um gado que estiver estabulado, o gado estiver em cima desse esterco que tem muito cocô, muito xixi, eu preciso fazer uma compostagem dele. Pré-compostagem. A gente deixa 30 dias.
Coloquei para as minhocas se alimentarem, elas vão ali tranquilamente. Igual você pode fazer qualquer pergunta aí, porque acaba que a gente está com a prática do dia a dia, tá? E às vezes o pessoal também pode perguntar. Mas é um insumo espetacular. Igual eu te falo, insumo melhor para todas as plantas, eu acho que eu nunca vi igual. Qual que é o problema? A escala de produção, né? Eu não tenho ainda a escala que eu possa utilizar esse humus de minhoca em grandes quantidades para soja, para o milho. Aqui nós estamos na região produtora de soja e milho. Porém, hoje nós estamos desenvolvendo o humus líquido, que é uma variação desse humus. Agora, o humus líquido, eu converso muito com um cunhado meu que trabalha numa multinacional, eles estão desenvolvendo hoje produtos que seriam a base de ácidos úmicos e fúlvicos, né? Que é aquele produto que dá, sabe aquela cor preta para o humus de minhoca? Que ele fica escuro, Sim. porque ele é riquíssimo em ácidos úmicos e fúlvicos. Então, isso é espetacular. Eu posso, então, utilizar os ácidos úmicos e fúlvicos como eu te digo assim, eles são carreadores de fertilizantes. Então, nós temos um universo aí para ser explorado com relação ao humus de minhoca. Posso também utilizar resíduos domiciliares, cascas de frutas. Aí que eu ia chegar. Aí que eu ia chegar. Tem muita gente que vai ouvir ou está ouvindo agora, a gente ao vivo, e fala assim, bom, tudo bem, maravilha, ele está falando de Goiânia, ele deve ter um centro de produção ali do lado, ele tem terra e ele pode cultivar esterco de vaca. Ali não vai dar cheiro nem nada, mas pô, eu moro num prédio em São Paulo e eu queria fazer um fertilizante interessante para as minhas plantas e eu queria cultivar aqui o meu alface, o tomate, qualquer coisa no terraço da minha casa. E como eu faço o melhor fertilizante do mundo? E aí, porque nós estamos falando da minhoca. Sim, isso. E aí você fala assim, e aqui? E aqui? O que a gente pega lá? Casca de vegetal, de fruta, o que a gente faz? Justamente, isso é interessante porque a gente trabalha aqui também com essa parte da agricultura urbana. E a pessoa que está em casa, num apartamento, olha, por exemplo, um dos insumos que o pessoal mais questiona é a borra de café. Posso utilizar a borra de café também para fazer utilizar nessa parte da produção de humus? A gente tem sempre que pensar em equilibrar a quantidade que nós falamos de carbono com nitrogênio. O que seria o carbono? Uma serragem. Eu não tenho esterco, eu posso utilizar a serragem. A serragem é rica em carbono, carbono seria energia para as minhocas, proteína para as minhocas, cascas de frutas. Se eu conseguir equilibrar 3 partes, que eu colocar assim, de serragem para as cascas de frutas principalmente, quais que elas preferem? Casca de fruta de melancia, casca de fruta de banana, restos de tomate também, e todas essas hortaliças, alface, a gente sabe quanto que eu gero aqui em casa, em média, por semana? Eu gero por dia coisa de 1 quilo com a minha turma, nós somos 7. Então, geralmente nós tiramos 7 quilos por dia. Imagina quanto que a minha família não gera por semana. Então, se eu tiver essas composteiras que tem aqueles patamares de 3 etapas, eu posso então iniciar um processo com a serragem e as cascas de frutas. Qual que seria a melhor minhoca? A gente utiliza sempre a vermelha da Califórnia, que ela é especialista em produção de humus de minhoca, porque ela consegue... Minhoca americana. Americana, justamente. Ela já veio para o Brasil e nós já reproduzimos. Para você ter uma ideia, eu trabalho com esse grupo... Já está falando de sotaque. Sotaque. Eu trabalho com esse grupo de minhoca desde 2007, 2011. Eu vim replicando elas, até hoje eu tenho. Hoje elas replicam assim, as minhocas, só para vocês terem uma ideia. Elas dobram de população a cada ciclo. Então, se eu trabalho com elas num ciclo de 2 meses, que seria para esse meu fertilizante ficar pronto, você que está em São Paulo, se elas tiverem um ambiente equilibrado, agora muito cuidado com o chorume que pode gerar. Esse excesso de umidade e fermentação, eu vou te falar uma coisa, se não tiver cuidado, simplesmente você pode matar todas as minhocas. Tá? Todas as minhocas, elas fogem do dia para a noite. Porque se eu não tiver um manejo equilibrado, eu acabo que mato essas minhocas, sabe? Se tiver mais alguma dúvida aí do pessoal, também pode ir perguntando aí. Mas a essência é mais ou menos essa. Trabalhar com 3 partes de carbono, que seria uma serragem, e com cascas de frutas, para quem não tem, no caso, o esterco de gado. Igual você falou, que eu tenho, que a nossa essência hoje é trabalhar com produtos que estão próximo da gente, né? Próximo da gente. Claro, claro. É uma sábia adaptação constante. Você está na cidade, você pode usar... Arruma uma serragem no serralheiro aí perto, numa marcenaria qualquer. Fruta, legume, as pessoas comem
normalmente, e aí ela faz um pedacinho pequenininho e tal. Meu, descola uma minhoquinha. Não tá difícil descolar uma minhoca, né? Sim, não, tá, é muito tranquilo. Estou vendo aqui uma pergunta aqui sobre a Leonardita, né? Isso. Sobre Leonardita. Então, a Leonardita, na verdade, igual eu estou trabalhando ultimamente mais, igual já falando, é um produto que eu ainda não trabalhei com a Leonardita, tá? Eu estou trabalhando hoje mais com relação a esses pós de rocha, igual eu te falei, que nós temos aqui na nossa região, que nós estamos utilizando os pós de rochas aqui, principalmente para a gente potencializar o humus de minhoca, para a gente dar mais, como se diz, dar uma turbinada no humus de minhoca. E depois nós podemos falar também desse outro fertilizante que nós estamos produzindo, que é o bocache. Tá? Então, acaba que eu estou trabalhando mais com pós de rochas aqui, que são da nossa região. A Leonardita, eu ainda não trabalhei com ela, eu não sei falar sobre a Leonardita, porque qualquer coisa que eu estivesse falando aqui sobre ela, eu ainda não trabalhei, né, com esse insumo ainda, tá? Mas igual eu te falei, então aí a gente produz, finalizando a história do humus de minhoca, esse produto que ele é espetacular. Eu começo a produzir esse insumo agora para trabalhar também na escala. Como que eu posso melhorar? Eu faço uma fertirrigação, sabe? Nós estamos trabalhando hoje com fertirrigação com humus de minhoca. Eu faço a diluição desse humus. Sabe como que eu estou diluindo ele hoje? Eu estou praticamente trabalhando, colocando 50 litros de água e 10 quilos de humus de minhoca, tá? 20%. Caramba. E aí a gente dilui ele. Diluo esse material, eu coloco o humus prontinho e coloco dentro da água e deixo praticamente 24 horas mexendo 3 vezes ao dia. André, eu tenho um fertilizante riquíssimo que eu posso fazer fertirrigação, ou seja, pulverizar nas plantas. Eu posso pulverizar esse material em orquídea, eu posso pulverizar em samambaia. Então, eu falo assim, para quem tem horta em casa, são produtos que a gente trabalha sempre com fundamentos, entendeu? Se eu faço isso em áreas pequenas, eu posso replicar isso para escala tranquilamente. É o que o pessoal está fazendo hoje, com a mesma ideia que eu trabalho, às vezes, que o pessoal fala, mas a agricultura urbana, eu replico tudo isso, às vezes, para escala, sabe? Eu faço isso em áreas pequenas. Fala um pouco de horta urbana, ô Ricardo. Fala um pouquinho de horta urbana. Eu sei que você manja disso aí e quem está ouvindo, de repente, tem interesse. Hortas urbanas. O que dá para produzir? Praticamente, eu te falo hoje que a horta urbana, quando você está dentro, um dos princípios fundamentais, luz. Né? Eu estou aqui na região centro-oeste, nós estamos em Goiânia, e aí a gente tem praticamente hoje aqui umas 8 horas ou a mais de luz por dia. Um dos fundamentos básicos, eu tenho luz. Todas as hortaliças adoram luz. Então, quais que gostam de menos luz um pouco? Às vezes um manjericão, um hortelã, são plantas que toleram ambientes mais sombreados, mas em geral, todas essas plantas são apaixonadas por luz. Elas precisam de fazer essa fotossíntese, tá? Então, alface eu consigo produzir com 6 horas de luz por dia. Quer ver? A rúcula a gente consegue produzir, a selga a gente consegue produzir, a mostarda. E assim, nós estamos agora na estação das hortaliças, né? O período que elas mais amam, nós temos menos ocorrência de doença. E a agricultura urbana, ela veio justamente por isso. Eu nunca tive terra, não tinha fazenda. Então, a gente pegou, eu mais o Williams, né? O Williams acho que está por aqui. Nós tínhamos, então, por que eu não tenho terra, eu não vou fazer agricultura? Se eu moro na cidade, eu não posso fazer agricultura? Claro que pode. Eu comecei também dentro de casa. Eu fazia os meus canteiros ali, fazia as minhas observações, sabe, André? Então, a gente pegou e começou a produzir tudo. E aí nós arrumamos essa área aqui dentro de Goiânia. Nós fazemos maracujá. Se você quiser, você pode fazer o maracujá também dentro de apartamento. E aí, como eu tenho... seria similar a um quintal. Eu chamo de quintal agroecológico, sabe? Então, você pode produzir hoje qualquer tipo de hortaliça. O tomate, mas o pessoal fala, mas o tomate é impossível produzir ele organicamente. O morango é possível produzir todo tipo de hortaliça. Mentira. Frutas, uvas, né? Nós podemos produzir tudo. E aqui a gente faz, então, esse leque, essa mistura de hortaliças aqui hoje em áreas urbanas, sabe? Por exemplo... Isso é muito legal. Não, então eu falo que nessa área lá, a gente tem sempre aquela ideia básica. Primeiro, se eu vou produzir com um substrato, eu não tenho terra. Um substrato desses hoje que a gente compra no mercado, tá? Um substrato, e a gente coloca 20% de humus, tá? Vamos colocar, eu coloco então 10 litros de substrato
e vou colocar então ali 2 litros de humus de minhoca. Praticamente ali eu consigo fazer quase um ciclo de produção e colocando depois adubações de cobertura, né? Com esse meu fertilizante que eu produzi em casa, com esse meu humus que eu produzi em casa, eu consigo então depois fazer todas essas adubações depois, tanto para floração, para frutificação. Eu sempre digo, André, é hora de usar criatividade. Às vezes no primeiro ciclo você mata algumas plantinhas. Isso acontece conosco às vezes, né? Que igual você falou, a gente fica muito teórico. Mas quando você coloca aquilo ali na prática, no canteiro, é uma outra Claro, situação. Então eu falo assim, não tenham medo, né, de claro. experimentar, de fazer a sua horta em casa e faz as associações, sabe por quê? Às vezes fala assim, a alface não pode com a couve, aí vai, mas aquilo ali eu sempre gostei de fazer esses testes, né? Mas será que ela vai produzir mesmo substâncias que vai inibir? É o hortelã com o manjericão. Então, nós fizemos uma caixa d'água, se você vê, praticamente uma floresta dentro de uma caixa d'água. Agora, o que eu vou ver? Elas começam a competir, eu vou recolhendo hortaliças um pouco menor, né? Porém, é Claro. muito tranquilo de produzir. Igual eu falo, qualquer um pode produzir em casa, independente de ser agrônomo ou não, né? Agora, É um teste. sim, eu sempre falo, vasos menores, né? A partir de 7 litros para baixo, nunca usar terra. Não usar terra nesses vasos, entendeu? Usa sempre substrato, né? Usa sempre substrato. E você associa com humus de minhoca, com o bocache, sempre nessa proporção, às vezes assim, 7 litros para 3 litros de humus de minhoca. Fala um pouco do bocage. Fala um pouquinho do bocage para gente. Mas o bocache hoje é um fertilizante que nós conseguimos produzir e também saiu dessa inquietação. Primeiro, para a gente nos tornarmos independentes com relação aos insumos, tá? Porque hoje, o que foi o nosso primeiro objetivo ali no nosso viver? Sair dessa ideia, né, de dependência de fertilizantes. E foi buscar na prática. Eu lembro que eu acho que falei, em 2007, quando o Juca veio aqui, ele fez um bocache. O bocache é interessante. Primeiro, eu falei, sabe por quê? Eu não tinha esterco para produzir. Quando nós fomos virando horticultor, eu fui falando, rapaz, mas se eu não tiver esterco, acabou a agricultura? Mas aí eu estou na região riquíssima em soja, tem muita soja. Eu tenho, então, farelo de soja para produzir o bocache. O bocache, a ciência do bocache, a gente até chama o bocache de adubo da independência, né? O adubo vivo. Então, o grande segredo desses fertilizantes são os micro-organismos que estão presentes neles. Porque eles têm muita vida, então são esses micro-organismos que irão potencializar, né, que irão facilitar a absorção de nutrientes pelo meu sistema radicular, certo? Então nós começamos a desenvolver o bocache. O bocache ele é simples porque nós utilizamos farelos, farelo de arroz, ó, depois a gente utiliza o pó de rocha, farelo de soja. O farelo de soja, André, ele entra como uma fonte riquíssima em nutriente. Tá? Ele entra como uma fonte muito rica em nutriente, em nitrogênio, na verdade, muito rica em nitrogênio. E aí eu posso usar ou farelo de soja ou esterco de galinha. Eu preferi usar o esterco de galinha porque é o que eu tenho mais próximo de mim, aqui na nossa região. Claro. Então você utiliza, por exemplo, eu tenho até anotei aqui, ó, olha só uma receita aqui para o pessoal aqui, ó, 45 gramas de farelo de arroz. Tá? Isso é a minha receita, hein? É receita já até mesmo comercial, hein? Ó, 25 quilos de farelo de soja ou esterco de galinhas. 25 quilos seria de um pó de rocha à base de fósforo, o termofosfato iorim ou outro pó de rocha que você tem à base de fósforo. E 5 quilos de uma fonte de potássio, que a gente utiliza aqui, no caso, os pós de rocha que nós temos aqui da região. E aí o segredo que eu te falo que está nisso tudo está nos micro-organismos eficientes, os famosos EM, tá? Então aqui depois eu deixo para vocês até mesmo essa receita e qualquer um pode fazer isso em casa e se tornar independente com relação a um fertilizante que você produz praticamente todo o ciclo da cultura, do plantio. Tem até um depoimento aqui da Camila. Ela está dizendo aqui, ó, planto vasos pequenos dentro de casa. Antes de conhecer o bocache, minhas mudas sempre morriam. Depois do bocache, elas estão lindas. Ou seja, você vê, você está contando a teoria, ela está dizendo o que deu na prática, e aí a pessoa vai aprendendo. Quem quer aprender, amigo?
é só saber ouvir, né? Justamente. Quem já experimentou. Né? Justamente. Justamente, igual esse depoimento da Camila é interessantíssimo, porque nós começamos então a fazer tipo uma distribuição do bocashi aqui para pessoas aqui da região, para testar, para trazer para a gente esse retorno, porque igual eu te falei, para a gente ficar saindo da teoria, sabe, para a gente ficar saindo então da teoria e aplicá-lo na prática. É engraçado também, outra coisa que eu falo, para produtores que querem até mesmo trabalhar, para vamos supor, você está sem renda, é possível hoje a comercialização do bocashi. A gente comercializa ele na feira orgânica aqui em Goiânia, sabe? Mas é um trabalho de conscientização, porque nós que trabalhamos com agricultura conhecem o bocashi, porém tem pessoas que não conhecem, sabe? Nunca ouviu falar, igual é verdade. Nunca ouviu falar, então é um processo até mesmo de catequizar essas pessoas, de mostrar. A feira orgânica aqui em Goiânia tem muito esse papel. A gente vai para a feira para fazer esse bate-papo com o agricultor, sabe? E a gente ensina. A conscientização é muito importante. Vamos supor, se você tem um tomate, você usa uma colher de sopa, tá? Geralmente essa colher de sopa ela pode ter 15 gramas, tá? Tem 15 gramas. Você pode colocar umas 4 colheres de sopa ali por pé de tomate do bocashi, tá? E aí, então, você vai suprir, principalmente durante uns 15, 20 dias, essa alimentação dessa planta. Agora, o que é interessante a gente falar? Que eles possuem uma liberação mais gradativa, tá? Não é igual a esses fertilizantes sintéticos, né? Igual a ureia. A ureia não, você colocou ela uma bomba. Ela praticamente, a ureia, a planta ela absorve aquilo imediatamente. E aí entra naquele problema, né, que a gente fala da teoria da antrofobiose. Né? A planta fica bombada, mas muito suscetível ao ataque de pragas e doenças. Quando a gente trabalha com esses fertilizantes, nós estamos nutrindo o solo, nós estamos nutrindo também a planta, e eu falo, aqui entra naquela parte que a gente falou, e a pessoa que está consumindo esse alimento? Essa pessoa que está consumindo esse alimento, então, o alimento, por isso que ele tem esse alto valor biológico, porque ela está recebendo um fertilizante que nós sabemos a história dele, sabe? O bocashi, nós sabemos a história dele, do início ao final, como ele é produzido, o nosso humus de minhoca também, como ele é produzido. Então, o alimento tem história. Hoje, o consumidor, eu percebo que ele começa, a gente vai criando esse vínculo ali com a nossa região ali de produção, com as pessoas que vão na nossa horta e a gente vai difundindo tudo isso, o alimento ele começa então a ter, sabe, a gente começa a criar esse relacionamento, né, com o nosso consumidor, e a gente com isso começou também igual eu digo, eu deixo aqui para quem quiser, a comercializar, porque pode se tornar assim uma fonte de renda também, entendeu? Tiago, é que apareceu o Tiago na tela aqui, o Tiago. Então uma pergunta aqui, Ricardo, do Rimax Pod Rocha. Qual a sua opinião sobre certificadoras orgânicas que não aceitam o bocashi feito de soja transgênica? Que isso realmente, essa questão do alimento transformado geneticamente, a maioria das certificadoras ela não curte. Como é que você vê isso? Olha, eu estou enfrentando esse problema primeiro. Por exemplo, a situação muito complexa por exemplo, quando a gente fala dos estercos. Mas o esterco aqui na região do estado de Goiás. Nosso esterco de gado, praticamente eu não tenho propriedade orgânica que trabalha com esterco de gado. Então, aí o gado às vezes é um esterco de propriedades convencionais. Né? E aí o que acontece? Eu não posso utilizar. As certificadoras às vezes aceitam desde que ele entra num processo de compostagem. Tá? Desde que ele passa por um processo de compostagem. Com relação também aos transgênicos, a soja transgênica, esse é um problema. Eu tive esse problema, por isso que eu fui para o esterco de galinha, que eu tinha essa história. O que já me falaram? Quando você vai certificar esse produto, você tem que ver o que a sua certificadora ela exige. Agora, com relação aos transgênicos, me falaram o seguinte, como vai passar por um processo de compostagem, tem certificadoras, eu não sei se elas aceitam, por passar por esse processo de compostagem. Agora, o ideal, eu recomendo buscar sojas que não sejam transgênicas, porque a gente ainda não sabe o que pode acontecer, por mais que esse processo, porque o bocashi é um fermento compostado, então ele vai passar por uma compostagem. André, nós conseguimos fazer um bocashi hoje, o esterco de galinha para você compostar, sabe quanto tempo que ele leva? Normalmente, 120 dias, tá? Do início ao final, 120 dias. Sabe quantos dias eu faço um bocashi hoje? 15 dias eu deixo esse bocashi pronto para as plantas utilizarem. Ou seja,
os micro-organismos têm uma ação tão violenta, né, que eles aceleram esse processo em praticamente 90 dias. E aí o pessoal fala, então, se eu passar por esse processo com os transgênicos, acaba que os micro-organismos podem ser que degradam qualquer tipo de substância. Porém, eu tenho muito zelo para falar nisso, até mesmo porque eu não tenho tanto domínio, acho que necessitaria de estudos mais profundos, tá, com relação a essa parte da transgenia e a utilização da soja, tá? Do pódio da... Legal, mas é importante a gente deixar a opinião, uma opinião sincera, e o mais legal é que você é um cara bastante limpo, né? Olha, isso eu sei, isso eu não sei, isso eu penso isso, isso eu penso aquilo. E essa transparência no mundo de hoje, ela é uma bênção, cara. Sim. Isso é muito legal da sua parte, ser transparente, é muito bacana. Ó, você ganhou um elogio aqui, ó. Grande autoridade, professor Ricardo. Professor Vinícius Agro está fazendo um elogio para você aqui. Cara, essas coisas são assim, a história da gente ela vai trazendo um pouco de quem que a gente representa nesse momento na vida. Né? Então, essa sua simplicidade de colocar coisa, esse seu tesão pela coisa, essa forma clara, lúcida e transparente, isso traz credibilidade, traz interesse, porque às vezes a pessoa pode nem se interessar pelo tema, mas quando vê a pessoa versando ali com amor, com carinho pelo que faz, para ouvir, e aí só essa atitude já, Ricardo, já é transformadora na vida de uma pessoa, já é incentivadora na vida de uma pessoa. Cara, eu estou um pouco preocupado com o horário, são 10 para meio-dia, e a gente tem mais 5 minutinhos. Ixi. E eu queria que você falasse um pouquinho só, rapidinho, sobre essa reunião que o Conselho Superior de Agronegócio fez com o MAP e com o Embrapa, falando dos bioinsumos. Eu queria saber como é que está isso nas universidades. Eu fico muito preocupado com a formação das pessoas que estão chegando para esse mundão novo, e essas pessoas são técnicas, teóricas, mas muitas vezes embasado em algumas verdades velhas que já não fazem mais sentido. Né? Para mim, a tecnologia ela tem que estar a serviço da vida. E o serviço da vida tem que ser algo que construa, que edifique, do micro, do pequenininho, do átomo, da célula, do tecido, até uma atitude grandiosa. Ou seja, a tecnologia ela deveria trabalhar firmemente nesse aspecto. E a gente ainda está desenvolvendo umas tecnologias bem toscas, tecnologia de bomba, tecnologia nuclear, que pode trazer o fim de tudo isso, ao invés da gente, por exemplo, é só como exemplo, tá? Desenvolver uma tecnologia que possa afastar um bólido do espaço, que possa afastar um asteroide, né? Então, eu às vezes penso em coisas macro e olho que aqui no micro a gente está se perdendo em coisas pequenininhas e tal. Aí eu me preocupo agora, focando na nossa conversa, como é que está essa conversa bacana desse mundo cada vez mais natural, que na verdade é um retrocesso consciente para que a gente possa produzir vida e não destruição. Né? Você pega, por exemplo, uma fissão nuclear, uma fusão nuclear, ela faz aquele cogumelo da morte, aquele cogumelo atômico que destrói tudo. Mas se você fizer isso com muita precisão, você pode criar também um buraco de minhoca. Mas se você fizer com mais precisão ainda, você pode fazer, você chega na parcela de Deus, no bóson de Higgs. Ou seja, não é o que, é o como. E aí eu pergunto pontualmente para você, nas universidades, como é que está essa conversa natural? Não é ser abraça a árvore, não, natureba, bicho grilo, não é nada disso. Essa é uma conversa de pessoas conscientes e que querem trazer vida, qualidade de vida e ganho no alimento, ganho, como a Camila colocou agora há pouco, como você colocou durante essa última hora. Como é que está no banco da universidade essas questões? Olha, André, primeiro agradecer ao professor Vinícius aí, que foi uma das pessoas que nos indicou aqui, né, até mesmo para conversar com vocês e todos que estão participando aqui. Até que hora mesmo que é? Como é que funciona? Que funciona aqui o tempo? Nossa, isso aqui encerra daqui a 8 minutos. 8 minutos? Não, tranquilo. Eu acho que isso aí que você falou é fundamental. Eu vim da Universidade Federal de Goiás, que a gente estudava lá na época, a disciplina que chamava Ecologia. Então, até 2007, agora hoje nós já temos a agroecologia. Eu vejo que na universidade
eu te falo que hoje, o que acontece como professor? Os meus alunos, que sempre é igual você falou, eu não era aquele bicho grilo, porque eu estou dentro da universidade, né? Então eu sempre trazia, como professor, mostrava os dois lados, mas sempre deixei muito claro que a minha formação é com agroecologia, né? Ia mostrando por meio de exemplos, tá? Para os alunos. Agora, o que acontece? Eu percebo, os alunos, muitos alunos que trabalham em revendas, porque hoje eu te falo ainda que grande parcela ainda da agricultura, tá? Ela praticamente ainda é até um desabafo, ainda pouquíssimas oportunidades para o engenheiro agrônomo que trabalha com agroecologia, principalmente aqui na nossa região. Porém, eu vejo que os nossos alunos começam a se conscientizarem. Ontem eu fiz banca de praticamente 5 trabalhos de conclusão de curso, fiz de um aluno também. Os trabalhos voltando agora já mais para esta área, e assim, trabalhos técnicos e trabalhos científicos, tá? Não são assim aquelas coisas igual nós estamos falando aqui de ciência também, tá? Então eu vejo meus alunos agora voltando para o professor Ricardo, aquilo que você falava, eu estou percebendo aqui no mercado. Então, acaba que então, eu acho que vai ter uma associação entre essa parte ainda química com a parte dos bioinsumos. Eu vejo que vem avançando os bioinsumos. Aqui nós temos um grupo, André, que chama Grupo de Agricultura Sustentável, que produz, que é o GAAS. É um dos maiores hoje grupos que fomentam os bioinsumos aqui na região de Rio Verde. Eles estão no polo da soja, em Mineiros, Jataí. Esse pessoal está fazendo um trabalho assim espetacular com a soja orgânica. Pessoal da usina da Jales Machado, hoje trabalhando com bioinsumos, tá? Trabalhando hoje praticamente com grandes áreas, igual a gente falar, mas a agricultura orgânica é possível em escala? Ela é possível também em escala, tá? Ela é possível também em escala. A soja orgânica, praticamente 12 mil hectares hoje de sojas orgânicas. Tá aqui, o professor Vinícius está falando de 1.000 hectares de plantio de soja orgânica. Sim. Gente, isso é sensacional. Você vê que são opostos, né? A gente falou de soja transgênica e agora nós estamos falando de soja orgânica. Sim. São dois extremos opostos, aonde o ganho é absurdo na qualidade, né? A alimentação orgânica para a saúde física, para a nossa parte biológica, não tem nada melhor. Agora, infelizmente, as grandes empresas elas defendem isso por questões financeiras. Eles acham que vão alimentar o mundo destruindo ele também. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, não. Nosso papo está muito elevado, está muito bacana para a gente falar de gente que quase não é gente. Sim, justamente. Eu concordo, sabe, assim, eu não sei como é que o tempo está estourando aí, mas eu acho que nós temos exemplos, e assim, eu só quero te agradecer por essa oportunidade, todos que participaram aqui, aí acaba que vão nos acompanhando aí, qualquer dúvida que ficou, pode depois entrar em contato conosco, faço a maior questão de difundir hoje, sabe, às vezes quando começava a pensar, mas eu vou falar receita de bocashi, hoje eu falo toda a receita, se quiser ensino como fazer, porque é igual eu falo, sabe, nós temos que difundir isso daí e são insumos que podem ser feitos dentro de casa, na pequena propriedade, no quintal, no apartamento, e aí é isso que você fez hoje aqui, acho que é importantíssimo divulgarmos, eu só queria agradecer a que participaram. Quem quiser acompanhar o Ricardo, Viveiro Cerrado Vivo. Aí na Viveiro Cerrado Vivo, acompanha. Com certeza você vai ver publicação, você vai ver coisas que vão interessar você no dia a dia. Antes da gente terminar, e a gente tem poucos minutos, eu sempre peço para o meu convidado aqui deixar uma palavra, deixar um sentimento, deixar uma ideia, um pensamento, para que as pessoas que estão te ouvindo agora ou que vão te ouvir ao longo do tempo, no momento e na hora certa, possam pegar tuas palavras e que elas sejam transformadoras. Então, deixa uma mensagem aqui, como se você tivesse com o microfone aberto para o mundo. Fala o que você quiser aqui, deixa uma mensagem bacana para as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos ouvir. Eu gosto muito, eu penso o seguinte, que até me pega assim, um pouco de surpresa a frase, mas assim, hoje é um dia especial, um dia de São João Batista, eu gosto muito dessa coisa do alimento. O alimento ele tem uma história, tá? Desde a sua produção. Então, eu gosto também daquela frase da professora Ana Primavera, solo vivo, né? Solo vivo, planta sadia, homem sadio. Tá? Começa com essa base no solo. E gosto também de ver o alimento como essa coisa sagrada que Deus criou e que nós estamos deixando, tornando tudo isso muito comercial. Então, por isso que eu faço questão de produzir um alimento com alto valor biológico para deixar essas pessoas, então, se alimentando com algo que tenha nutrição
do início ao final, que ele tenha uma história, então, esse alimento. Então, o alimento, ele deve também, de uma forma sagrada, tá? Então, é esse meu desejo aí para todos. Cara, que as suas palavras se multipliquem e cheguem nos ouvidos de quem precisar ouvir, que isso incentive as pessoas a cada vez produzir com mais consciência, que isso incentive as pessoas cada vez a consumir com mais consciência, para que o nosso planeta seja cada vez melhor. E para que tudo isso melhore, não depende de um governante, depende da escolha de cada um de nós. Então, que as escolhas nossas possam ser cada vez mais conscientes em todos os sentidos. Eu agradeço a todos vocês que estiveram com a gente até agora. Agradeço profundamente o nosso bate-papo, a sua presença. Professor, multiplique seu trabalho por 10, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, para que todo mundo possa pegar o teu melhor e multiplicar essa coisa boa, esse incentivo que você dá. Você recebeu mais elogios aqui. Tiago Vasconcelos, o melhor do Brasil. Léo Frutti, parabéns, foi um dos melhores professores que já tive na minha graduação e até hoje peço auxílio a ele, professor Ricardo, dizendo é o Léo. Você tem colegas aqui. Rapaz, você é um cara bastante respeitado. Parabéns pelo seu trabalho. Multiplique ele cada vez mais. E aqui eu deixo o meu abraço sincero, com desejo de paz, amor, harmonia, felicidade para todos vocês. Um excelente final de semana e até sexta-feira que vem com mais uma série do Plá, da Rede Plá, trazendo informação de qualidade para que você tenha uma boa base de decisão. Muito obrigado a todos, bom final de semana e um desejo carinhoso de um bom descanso. Obrigado, André. Um abraço. Obrigado, meu irmão, valeu. Um abração, viu? Obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado a todos.